Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma prosa cultural com a nossa egressa Renata Domingues para falar de um assunto que é bem interessante e enigmático, né? Quando a gente fala de mídia, consumo e saúde, é algo que permeia o nosso cotidiano, mas também tem um componente lá atrás que desencadeia toda essa vertente. Fala pra gente, Renata, um pouquinho. É verdade, Joana, tem um componente aí muito importante e eu tinha a sensação, quando eu ouvia assim, pessoas de outras gerações, meu pai sempre falava, mas tal objeto a gente compra não dura mais, porque antigamente as coisas duravam. E eu ouvia aquilo, mas não dava muita importância, porque eu achava que eram aquelas coisas que as pessoas mais de idade assim, costumavam dizer, meio com tom de reclamação. Mas depois de um tempo, eu fui crescendo e isso foi se tornando muito nítido. E eu pensava, não é possível, mas é verdade, tem tão pouco tempo, né, que determinado bem foi adquirido e ele já não funciona mais. E isso não é uma sensação, né, que meu pai tinha e tantas outras pessoas, e hoje é muito mais claro. Realmente é real, é um fato. E isso se chama obsolescência programada. Foi criada na década de 20 como uma estratégia econômica de verdade. Numa época onde as lâmpadas, por exemplo, duravam 20.000 horas até que elas perdiam, né, o seu funcionamento ali pleno, as pessoas demoravam tanto tempo para comprar outra lâmpada que aquele mercado ficava, né, assim, numa maré mansa, não tinha um crescimento econômico em muitos setores. E aí essa estratégia surgiu para que diminuíssem o tempo de vida útil intencionalmente no momento de fabricar, né, esses objetos, esses eletrônicos e tantas outras coisas. E aí as lâmpadas, nesse caso, passaram a ter 8.000 horas de duração, outras 2.000 horas, é uma diferença enorme, e fez com que as pessoas passassem a consumir muito, muito mais. E quando a gente fala de consumo, a gente fala da produção de lixo. Uma coisa não está, assim, distante da outra. Não. E essa questão do lixo, ela vai desde o acúmulo até a questão de doenças, né, que são as doenças vetoriais. E quando a gente analisa esse consumo, como você vê essa produção de lixo, tá? E a relação com a saúde, fazendo referência a essa tríade? O consumo está totalmente ligado à nossa saúde de várias formas. E a mídia também, né? Também, é. E nós percebemos que o descarte, que muitas vezes não é feito da forma adequada, muitas vezes a gente nem sabe como descartar determinados objetos, eles são depositados em lugares inadequados, vão para o meio ambiente, muitas vezes eles ali se dissolvem e produzem substâncias tóxicas. Muitas empresas que vendem no mundo inteiro, grandes, né, de eletroeletrônicos, enviam os seus lixos para países subdesenvolvidos com a desculpa de que aquela população ali vai trabalhar com a reciclagem. E, na verdade, isso não acontece. E aí a gente observa, né, existem várias pesquisas nesse sentido, que a população adoece em massa das mesmas coisas, justamente por causa daquele lixo que foi depositado ali. Elas passaram a ter contato, o solo, os alimentos e muito mais. E quando a gente fala dessa relação, né, com as doenças vetoriais, que são as doenças aí que são endêmicas em algum momento, né? A gente também contextualiza isso de uma forma até ampla, porque às vezes a gente tem uma associação diferente do lixo. A gente acha que o lixo é só aquele da nossa casa. E o lixo que pode ser reciclado é só aquele também da nossa casa. A gente não tem uma visão também global. A gente faz uma associação tão isolada e a mídia, eu acho que acaba contribuindo em parte com essa produção que é avassaladora, né? Não existe o fora, né? Se você for parar para pensar, todo mundo mora no mesmo planeta. É verdade. Então, se você vai jogar o seu lixo fora, você está jogando para fora de onde? Ele continua no mesmo lugar onde todos nós estamos. E com esse apelo, né, da mídia para a gente consumir tanto, ainda que seja um telefone que faz a mesma coisa, mas ele tem um design diferente, ele tem 2 polegadas a mais na tela, algumas coisas uma que diferença que é mínima, né? Mínima. O seu telefone está funcionando perfeitamente, mas tem aquela campanha que lançou um telefone novo e você fica super tentado.
e compra. E o outro telefone, o que você fez com ele? Né? Você não sabe nem como descartar, você não descarta no lugar certo e você cada vez mais quer consumir coisas que muitas vezes você não precisa. E a saúde, como é que fica nessa situação Pois é, de consumo? eu acho que isso é uma coisa bem delicada, né? E que precisa ser pensada e trazer para a parte da consciência mesmo das pessoas. Até que ponto a minha satisfação, a minha alegria, o meu bem-estar está nessas coisas, né? Que são tão efêmeras, tão passageiras e não vão me fazer nada demais do que me inserir em determinado grupo. Que, na verdade, também a própria mídia em si, o consumo, esses dois aí artifícios, instrumentos, também contribuem com a inserção do sujeito socialmente. Então, muitas vezes eu quero consumir um produto X, apesar de tê-lo, mas eu quero consumir ele de uma forma atualizada, de uma forma inovada. Eu vou consumir para estar inserida em um grupo que muitas vezes nem é o meu, mas eu quero estar inserida. A gente vê isso muito também na moda, né? Ah, verdade. Vem uma verdade. coleção nova de uma coisa, por exemplo, uma calça que é tão parecida com aquela que eu já tenho, ou um vestido com o mesmo corte, mudou um detalhe, mudou só uma cor, e aí eu vou consumir, eu vou me inserir naquele grupo que agora está na moda. Ah, verdade, que é super também transitório, a moda é transitória. E as próprias marcas fazem isso, né? Sim. Nós vemos que no mundo afora, grandes marcas que não fazem liquidação e eles queimam os estoques de coleções anteriores para não fazerem promoção. Por quê? É uma forma de selecionar o seu público. É só aquele que tem aquele poder aquisitivo, que tem aquela roupa. Então, quando alguém é visto utilizando, já se sabe, já se tem uma imagem, um conceito sobre aquela pessoa, do seu poder aquisitivo, né, do estilo de roupas que ela gosta, do tanto que se gasta com aquilo ali. Então, e às vezes a pessoa dividiu em 12 vezes sem juros, tá? É verdade. A gente aqui vamos dizendo... Mas no Instagram ninguém vê. Exatamente, porque às vezes nós dividimos, mas estamos lá totalmente inseridos de uma forma parcial, pode-se dizer, transitória, estando na moda. É verdade. Né? E quando a gente coloca isso em questão, que o Instagram ou qualquer outra rede também não vê, nós estamos vendendo uma imagem falsa e uma imagem rasa, que vários teóricos também abordam, né? Como, por exemplo, o polonês Zygmunt Bauman, né? Que ele fala que nesse momento a gente também se coloca como uma mercadoria, porque eu vou me vestir de determinada forma, vou me posicionar, eu vou me inserir naquele grupo e vou construir a imagem que eu quero que você compre a meu respeito. Isso assim, essa análise que ele faz, gente, isso é fantástico. Porque quando a gente fala das relações líquidas, quando eu falo da modernidade líquida, eu falo muito com os meus alunos sobre isso, nós estamos falando de algo que é real, que a gente constrói hoje, não é? Mas fala um pouquinho mais desse Bauman, que eu já gosto, quero ouvir mais. Não, o que não falta no Instagram e outras redes sociais são memes a respeito dele, se alguém quiser procurar, é bem divertido até, né? E aí eu me posiciono como uma mercadoria, me vendo para as pessoas a imagem que eu vendo, que muitas e muitas vezes não é real. Por detrás daquilo ali, né, surgiu a hashtag tem pouco tempo, e fora dos stories, como você está? E aí eu me comporto daquela forma, não só em relação ao jeito que eu quero que você me veja, não é só rasa a forma superficial, líquida e passageira, como eu me relaciono também com os meus bens de consumo, mas eu trago isso também para as minhas relações interpessoais, porque não é como se fosse a caixinha das relações, a caixinha de como eu gasto o dinheiro e me relaciono com produtos e bens materiais. É a forma como eu me relaciono com tudo na minha vida. Então, do mesmo jeito que eu vou fazer de conta que eu estou lidando com aquela amizade, com aquele relacionamento, com aquele público, é a imagem que eu estou vendendo, às vezes como influencer ali que precisa construir aquela imagem toda. Mas e aí, é só isso? Né? A reflexão dele é essa. Eu acho que coloca até em prova as nossas dualidades, né? As dicotomias que a gente vive. Ora quero ser tal, ora quero ser aquilo.
E a gente vai vivendo esse cenário que é dicotômico, um cenário que ora quer estar mais introspectivo, ora quer estar muito mais expansivo. Fica nessa dualidade. Fica na dualidade. E faz com que essas relações também fiquem fragilizadas, enfraquecidas. Isso, eu acho que aí entra de novo na questão da saúde. Ah, boa. A saúde emocional também. Então, quando eu falo de consumo, é um assunto tão amplo que diz respeito a tantas coisas, né? Vai muito além de uma compra, né? Mas vai na minha escolha, quando eu faço aquela compra, se ela é consciente, se ela não é. Se eu levanto, por exemplo, a bandeira do veganismo ou de não utilizar animais para experiências, o que tem por detrás da sua compra? Tem uma consciência? Tem valores? Ou então, quando você coloca essa questão, muitas vezes as pessoas consomem em períodos de promoção. Não tem a pessoa não precisa daquele produto, mas, vou colocar um exemplo assim, bem simplesinho, cabide. Gente, cabide promoção, 10 por R$ 2,99. Você tem cabide para lá na sua casa, mas você quer consumir, por quê? Porque está barato. Então, essa questão também de consumir só quando está barato, é como se nós justificássemos o nosso consumo. Teve um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, uma marca de cosméticos brasileira que lançou um slogan que falava: eu não preciso, mas eu quero. Como se fosse para rebater esse próprio questionamento que estamos fazendo. Que é tão positivo. Então, eu acho que trazer essa consciência, né, independente da faixa etária, independente de ser de uma forma rasa ou de ser uma forma aprofundada, eu acho que esses questionamentos fazem com que o sujeito se sinta muito mais responsável por si mesmo. Se a pessoa também, né, tem como objetivo melhorar como pessoa, como ser que ele é, essas questões todas são muito pertinentes, né? Se ela tenta todos os dias ser melhor com os outros, consigo mesmo, ter relações mais verdadeiras, mais sinceras e com conteúdo, ela não pode simplesmente falar, mas em relação a gastar, mas em relação a descartar o lixo, isso aí eu não quero saber não, eu vou ser assim só em outro aspecto. E muitas vezes as pessoas questionam sobre questões ambientais, sobre coleta seletiva, mas pergunta para essa mesma pessoa se ela sabe o dia que o lixo, né, que o caminhão do lixo o passa... úmido e o seco, né, da coleta. Ninguém sabe. Mas todo mundo quer questionar coleta seletiva, a pessoa quer questionar produtos que podem ser reciclados. Se incomoda com os bueiros, né, quando estão entupidos em período de chuva. Reclamam. Mas a água não consegue escoar e tal. Mas não percebe que é um ser nessa imensidão de vida. E se vocês não fossem parar para pensar, não é só o Instagram que promove algumas verdades que a gente fala, né? São verdades ali para a pessoa. A gente também não pode sair desconstruindo verdade do outro. Mas se nós pudéssemos associar o Instagram, essas redes, dentro dessa tríade, o que você acha que poderia ser feito? O Instagram como uma porta, como um veículo de transformação, porque eu acredito que as redes, eu falo isso para os meus alunos, as redes, elas não podem ser apenas um instrumento de exposição. Eu acho que tem que ir além, até para justificar, para ser funcional, porque se for só pela exposição, isso passa. Porque chega um tempo que você não quer mais se expor, né? Tem essa dualidade também, né? Também. O homem barroco do homem Arcade. Isso aí é bem crucial. Mas como você analisa essa questão? Eu acho que tanto o Instagram como qualquer outra rede social, e como a parte da verdade real também de se relacionar com as pessoas, como a gente está voltando a fazer, né? Nesse momento em que aparentemente as coisas estão voltando ao normal pós-pandemia, é de trazer verdade para as situações, para as relações e para tudo que a gente faz. Isso eu acho que é o mais importante. E se eu tenho uma ferramenta como o Instagram, onde eu posso proporcionar isso para as pessoas, ainda que não seja com um intuito de ensinar alguém assim, sabe? Vou fazer uma live para falar sobre isso, não é para dar bronca em ninguém, mas o seu próprio dia a dia,
A própria forma como você vive, eu acho que já é o maior testemunho, o maior exemplo, né? Porque As ele redes- que arrasta. As redes vendem uma verdade tóxica dentro dessa tríade que nós estamos falando, que é a questão da mídia, consumo e saúde. As redes vendem essa verdade que é tóxica, porque muitas vezes eu quero promover, eu quero colocar uma verdade que ela é só minha, mas uma verdade que é irreal. Como você vê isso? Você acha que tem uma ligação? Você quer dizer como a pessoa vender uma imagem Sim. que não é uma real? verdade tóxica, Nossa, porque o mas outro... muito. Eu falo muito, por exemplo, das propagandas de leite em pó. Eu costumo dizer isso, porque todo mundo, gente, vai tomar café pleno, tá tudo lindo. Gente, a real não é essa. Por quê? Porque, pelo menos eu não sei como é, né, na casa de quem está nos assistindo, mas é aquela plenitude que muitas vezes não é aquilo tudo, né? Pode ser pleno, mas essa verdade tóxica muitas vezes incomoda, Sabe que eu né? pensei nisso ontem? Sério? De verdade. Eu pensei ontem a respeito de roupas de dormir, né? As mais bonitas, sensuais, etc. E na hora que eu fui dormir, eu estava com creme de hidratação no pé, no rosto, e o cabelo estava preso com um óleo para hidratação e tal. Eu falei, gente... E às vezes É acaba tão se diferente. pormenorizando, porque eu não estou naquela verdade tóxica. É. Né? Todas as outras propagandas, muitas vezes vendem, né? Vendem uma realidade que não condiz, talvez, com a maioria, ou talvez com o cotidiano, com aquilo que é real. Né? E eu acho que essa tríade que nós estamos falando, que gerou também um podcast... É verdade. que vale a pena também você ouvir e saborear essa discussão, que com certeza não para por aqui, porque é um assunto que nós poderíamos falar aqui muito tempo. Mas, não é? Mas como o nosso tempo se encerra, eu gostaria muito de agradecer a você, Renata, que é a nossa egressa da Univale, que trouxe um conhecimento, trouxe uma perspectiva tão interdisciplinar, já que a nossa universidade tem esse cunho interdisciplinar e voltado para a comunidade. Porque nós queremos levar esse assunto, que é um assunto da academia, num olhar muito mais próximo, em algo que você possa visualizar e ver o seu próprio exemplo, porque nós estamos aqui também para desmistificar essa realidade de que falamos só aquilo que a academia importa, porque você é importante e faz parte da nossa comunidade acadêmica. Então, eu gostaria de agradecer a você pela participação e por ter realmente abrilhantado esse dia conosco. Eu agradeço o convite e parabenizo pelo programa, pela iniciativa. É muito legal abordar temas que dizem respeito a todas as pessoas. Isso é né? bom. Não vai ser um tema específico, qualquer pessoa vai se identificar, vai ter alguma coisa aqui para repensar, para refletir, e isso é engrandecedor para todos nós. Já vou marcar a próxima, viu? Então, pessoal, eu fico por aqui, um forte abraço e até mais.